Rotary Clube Cubatão realizará campanha de arrecadação de alimentos. Participantes do terceiro colóquio do Patrimônio Histórico e Cultural de Cubatão conhecem a Estrada Velha de Santos e os pontos turísticos do local. Vamos ver as novidades das telonas para esse final de semana. E ainda a programação do Guarafest. Já no esporte, vamos ver os campeões de duas modalidades dos Jogos Escolares. E hoje é dia do quadro na ponta do lápis. 12 de setembro, a segunda edição do Seu N dessa sexta-feira, coisa linda, está no ar. Olá, uma ótima noite para você. Cubatão realizou nos últimos dias o terceiro colóquio do Patrimônio Histórico e Territorial da nossa cidade. O encerramento foi marcado por um passeio no Parque Estadual da Serra do Mar, onde visitantes puderam conhecer de perto várias construções históricas. Washington Luiz acompanhou o passeio e vai contar pra gente como é que foi. O terceiro colóquio sobre o patrimônio e território de Cubatão chegou ao seu final com um passeio por dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, onde por lá se encontram várias construções que fazem parte da história de Cubatão e do Brasil. Logo na entrada, visitantes de Praia Grande, Santos, São Vicente, Itanhaém, Cubatão e estudantes de turismo do Instituto Federal conversaram sobre a importância do patrimônio. Na sequência, eles foram em direção ao objetivo. A primeira parada foi no Padrão de Lorena, uma belíssima construção. O Rancho da Maioridade, construído em 1922 aqui no Parque Estadual da Serra do Mar. Caminhos que servia como ponto de parada para descanso de turistas e veículos, recebendo este nome em homenagem a Dom Pedro II e sua antecipação de maioridade. A calçada do Lorena, construída em 1792, foi o primeiro caminho pavimentado com pedras na região da Serra do Mar. A carioca e historiadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Amanda Souza, veio do Rio exclusivamente para este passeio. Eu enxergo esse patrimônio exatamente como um patrimônio, algo que a gente tem que conhecer a história e pensar sobre todo o processo político, histórico que aconteceu e social e vivenciar isso tudo. É muito bonito. A importância da preservação da memória, da história, não é? Sim, preservar a memória e contar essa história. A gente precisa estar sempre recontando e contando essas histórias para que a gente tenha memória. Além das construções, todos ficaram encantados com o visual que se tem lá de cima. O pouso de Paranapiacaba é de encher os olhos também, construído em 1922 e tombado pelo Conde Patti e aberto pelo presidente do Brasil na época, o Washington Luiz. O Wellington Ribeiro Borges é escritor e historiador, um apaixonado pelo patrimônio histórico e a história da cidade. Esse passeio encerra o terceiro colóquio Patrimônio e Território de Cubatão, né, que ocorreu lá no CIESP nos dias 10 e 11, com palestras, né, com especialistas, né, na história, que passou para a gente uma série de informações sobre a nossa região, né? E encerra com essa visita aos monumentos da Serra. Uma maneira de valorizar o patrimônio histórico da cidade, né? Mostrar para as pessoas a riqueza que nós temos aqui nas construções, né, históricas, como nós estamos aqui atrás, o Pouso de Paranapiacaba, né? E a história que essa cidade tem é muito rica, né? Então é uma maneira de valorizar e mostrar para as pessoas que a gente precisa conhecer e cada vez mais valorizar, não é isso? Amanhã o Rotary Clube de Cubatão realizará uma campanha de arrecadação de alimentos que busca ajudar as famílias que são assistidas pela Sociedade São Vicente de Paulo. Alexandre Hashimoto vai contar mais detalhes dessa ação. Olá, passando para fazer um convite a toda a população cubatense a participar amanhã, sábado, dia 13 de setembro, no supermercado Extra da Avenida 9 de Abril, 2376, da nossa campanha mensal de arrecadação de alimentos, onde nós estaremos lá com os nossos voluntários e também da Sociedade São Vicente de Paulo, arrecadando doações de alimentos não perecíveis, em especial arroz, feijão, macarrão e óleo, né, que são direcionados a diversas famílias apoiadas diretamente pela Sociedade São Vicente de Paulo em situação de vulnerabilidade aqui no município.
Quem participar lá da campanha conosco, além de ajudar todas essas famílias, né, vai concorrer também a um super combo aí com sanduíche, batata frita, refrigerante, tudo que tem direito cedido pelo nosso parceiro Mangue Steak Pub. Amanhã, no Extra da Avenida 9 de Abril, das 9 às 5 da tarde. Um grande abraço e vejo vocês lá. Uma gincana educativa sobre reciclagem foi realizada lá no Lorena. De forma divertida, os alunos aprenderam a importância de se descartar de forma correta o lixo e ainda concorreram a uma sessão de cinema. Uma iniciativa que une educação, cidadania e sustentabilidade. Alunos da UMI Lorena participaram de uma gincana diferente. O desafio foi aprender de forma divertida como fazer o descarte correto do lixo reciclável. Guilherme Amaral leciona na escola e disse que a reciclagem, além de contribuir com o planeta, também é fonte de renda para muitas famílias. A escola, que é um equipamento público e deve ser um espaço democrático das diferentes ideias e da difusão de novas propostas, eu fiz um pedido à Secretaria de Meio Ambiente para que se fizessem conscientizações a respeito do descarte correto dos materiais recicláveis, porque apesar de muitos acharem que lixo é lixo, mas muitos materiais descartados podem ser, inclusive, motivo de geração de renda para muitas outras famílias, como é o caso da ABC Marbas. Colaboradores, cooperados, sustentam as suas famílias por meio dos materiais recicláveis. Antes da gincana, os alunos participaram de ciclos educativos voltados à conscientização ambiental, promovidos pelo projeto da ABC Marbas. De forma criativa, os estudantes aprenderam sobre a importância da separação correta dos resíduos. E como incentivo, a Sala Campeã vai ganhar uma sessão especial de cinema. O processo teve início no dia 6 de agosto, né, com um ciclo educativo, passando sala a sala, fazendo uma palestra sobre a ABC Marbas, né, sobre o projeto de educação ambiental que a gente faz, que é esse, um pouco sobre a coleta seletiva no município, como que ele funciona, que é um serviço prestado pela ABC Marbas, e depois disso a gente fez uma atividade, né, um jogo que se chama Repolho Quente, que é uma brincadeira desenvolvida pela Escola ETEC no módulo de meio ambiente, onde em parceria a gente aplica nas escolas, então é uma brincadeira estilo batata quente, que tem perguntas ambientais e os alunos ali conseguem se aproximar um pouco mais da temática de uma forma lúdica, acolhedora, numa brincadeira. Em seguida, a gente apresenta como vai funcionar a gincana, que é essa que a gente está fazendo, onde a gente faz um ciclo de 4 coletas na escola, né, sala a sala, cada sala se torna um jogador, né, que é uma gincana reciclável. Então, a sala que mais trouxer material reciclado para a escola nesses 4 ciclos vai ser a sala que vai ganhar uma saída de campo, né? Então, a Sala Campeã vai ganhar uma ida ao cinema com pipoca, refrigerante, onde a gente pega os alunos da escola e leva até o cinema. A ação é fruto de uma parceria entre a Prefeitura e a Associação ABC Marbas, cooperativa que também desenvolve projetos de educação ambiental nas escolas do município. Essa ação que está acontecendo hoje aqui na UMI Lorena é uma parceria com a Associação ABC Marbas, que é a cooperativa que tem um contrato com o município, onde tem, né, por obrigação fazer o serviço da coleta do material reciclado em todo o município, e a contrapartida também é a realização de ações de educação ambiental nas escolas municipais, na comunidade, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, através do Departamento de Educação Ambiental. Fim de semana batendo na porta e chegou a hora de vermos juntos o que é novidade nas telonas para esse final de semana. As palavras, a fase final. Reach for the sky. Buzz Lightyear to Star Command. Come in, Star Command. Do you read me? O filme do Toy Story, de 1995, volta para as telinhas do cinema brasileiro. Será reexibido para comemorar os 30 anos da obra cinematográfica e também vai servir de preparação para os fãs ao lançamento do 5º filme, que será exibido ano que vem. Woody, Buzz Lightyear, Andy e os outros brinquedos embarcam em aventura junto com os humanos, onde enfrentam desafios, conquistam oportunidades e encantam o público.
Então, muito obrigado, Letícia. Você nos contou quais são as novidades aqui para as telonas desse final de semana e a gente vai acompanhar aqui na tela. Vini, põe, por favor, para a gente acompanhar a programação do cinema aqui de Cubatão. Às 4h30 às 7h30 da noite, na Sala 1, temos Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba Castelo Infinito. Esse filme conta um pouco da história do anime, do clássico anime. Claro, os fãs podem ir lá, os fãs do Universo Geek podem ir lá conferir esse filme. A classificação indicativa é de 18 anos, o filme tem 2 horas e 35 de duração, então você vai lá com seus amigos e acompanhe esse filme. Se você gosta, se você não gosta, vai lá, é bom assistir um filmezinho que conta um pouco da história dos animes que a gente vem crescendo, né, passa ao longo da juventude. E também tem um outro, qual que é, Vini? Conta pra gente, mostra pra gente, na verdade, Toy Story 30 anos. O clássico filme dos bonequinhos, eu particularmente gosto bastante, então já vi todos. Vou lá também no cinema assistir. Tem sessões às 2h30, às 4h30 na Sala 2. Classificação indicativa é livre, então vai com seu filho, com sua afilhada, vai com a família completa. A duração do filme é de 1h20. Nós vimos aqui, né, então, Toy Story 30 anos e também Demon Slayer. Agora também a gente vai conferir a programação do GoraFest. Vou pedir para o Vini colocar aqui para a gente, o Vini sempre ligeiro, sempre atento. GoraFest, sábado, dia 13, na Estação 10, das 4 até as 10 da noite, a tenda de despressurização, acessibilidade. Na Estação 9, das 4 às 6, oficinas Linhas Poéticas com a Márcia Nazaré. E às 4 da tarde, intervenção Dr. ONU, que é uma das ODS, né, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Na Estação 7, das 5 às 6, oficina de dança, Dança do Ventre para Todos, com a Larissa Vidal. Mas tem mais programação no sábado, vou pedir para o Vini colocar para a gente a continuação. Estação 6, às 5 horas da tarde, tem Violão das Américas, com Manelito Martins, o Lito do Brasil, acompanhado pelo pandeirista José Roberto. Às 6h30 no Pier tem um Cortejo Maracatu, da Associação Zambelê, e na Estação 1, das 8 às 9h30, o show dos The Grandpas, e das 10 às 11, o show do Fabrício de Mello. Isso daqui é para o sábado. O Vini vai colocar para a gente a tela do domingo. Estação das 7 às 7h15 da noite, Experimento, uma dose de arte do coletivo Desordem, que vai contar com tradução em libras e audiodescrição. E das 7h20 às 7h40, a Vaca Surreartista, do Bando Manacá, também com tradução em libras e audiodescrição. Das 8 às 8h50, a apresentação do quinteto Cult Brass com Joelson França. Na Estação 6, das 9 às 9h40, o show Entre Quarentena e Horizontes, do Mateus de Jesus. Tem a outra folhinha, que é a Estação 10, que aí também vai ter a tenda da despressurização das 3 às 10 da noite. Na Estação 3, das 3 às 4, oficina Brincando de Casinha com a Renata Piba. E na Estação 1, das 3 às 5, oficina Do Corpo à Palavra, Presença e Interpretação com Douglas Lima. E das 6 às 6h40, a apresentação Gente Pequena, Gente Grande, que tem a direção do Fabrício de Mello. Então essa aqui é a programação do GoraFest. Agora só vou pedir para mostrar quais são os nomes das estações. Estação 1 é o palco principal, a Estação 2 é o Corredor Arena, a Estação 3 Emborrachada Azul, Estação 4 é o Obelisco, a 5 Afonso Schmidt, o 6 Pier 1, a 7 Pier 2, a 8 a pista de skate e o 9 atrás do telão. E a Estação 10 que é a tenda de despressurização, que é o espaço de relaxamento e atividades lúdicas para pessoas com deficiência e também para pessoas com transtorno do espectro autista. Depois dessa programação cultural aqui na nossa cidade, nós vamos para o esporte por aqui. Duas das 5 modalidades dos Jogos Escolares de 2025 já conhecem seus vencedores, que são o tênis de mesa e o basquete 3 contra 3. As competições foram disputadas no Romeirão e também no Centro Esportivo Pita. Participaram dos Jogos Escolares cerca de 1.000 alunos do 6º ao 9º ano da rede municipal de ensino. No próximo bloco, vamos ver a previsão do tempo para o final de semana e no quadro Na Ponta do Lápis de hoje, eu e o Thiago Leônidas vamos conversar sobre a tão temida malha fina da Receita Federal. Além do 48.12, estamos nas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Não sai daí, a segunda edição do seu Últimas Notícias volta já. O Detran está cada dia mais perto de você.
90% dos serviços já são digitais. E agora você também pode acessar pelo WhatsApp ou procurar os postos de atendimento que se multiplicam por todo o estado. E através do programa Respeito à Vida, o Detran está investindo 500 milhões de reais em obras para prevenir acidentes e salvar vidas. Mais eficiente, mais perto de você. Detran, Governo de São Paulo. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou Edilene, mãe do Davi. Muito prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente. Eu sou a Carol e essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta com suas últimas notícias. E após a condenação no STF, a defesa de Jair Bolsonaro vai recorrer da condenação determinada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os advogados defendem que Bolsonaro deveria ser julgado pela primeira instância ou pelo plenário do STF. O ex-presidente, além de ter uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão, deverá pagar 30 milhões de reais pelos danos causados pelas depredações junto com os outros réus, além de ficar inelegível por 8 anos. Agora é o momento de a gente ver como é que vai ficar o clima aqui em Cubatão. Os termômetros nesta sexta-feira ficaram na casa dos 22 graus. E no final de semana, de acordo com a Defesa Civil do nosso estado, tem previsão de pancadas de chuva. Mas a gente vai ver mais detalhes da previsão com a repórter Cris Castanheira. O sábado será de céu nublado com possibilidade de garoa ao longo de todo o dia. As temperaturas ficam mais baixas, variando entre 15 e 18 graus. Os ventos sopram de forma moderada durante todos os períodos e a umidade relativa do ar segue alta com índices entre 82% e 94%. No domingo, o dia começa com sol entre nuvens, mas o sol permanece encoberto e há chance de chuva a qualquer momento. As temperaturas sobem um pouco com mínima de 16 e máxima de 21 graus. Os ventos continuam moderados e a umidade relativa do ar varia entre 69% e 94%. A segunda-feira começa com tempo firme, mas ao longo do dia o céu fica mais carregado, embora não haja previsão de chuva. As temperaturas seguem amenas com mínima de 15 e máxima de 22 graus. Os ventos sopram fracos e a umidade permanece elevada, variando entre 69% e 94%. Hoje é dia do quadro Na Ponta do Lápis. E você que está nos assistindo caiu na malha fina. E agora, o que fazer? Você sabe por que caiu na malha fina? É o que a gente vai descobrir e tentar entender no quadro Na Ponta do Lápis de hoje. E para poder explicar um pouco sobre a malha fina, o que é malha fina, o que fazer se caso esteja na malha fina, estou recebendo o contador Thiago Leandres. Thiago, uma ótima noite para você, tudo bem? Uma ótima noite para você, pessoal de Cubatão. Tudo bem, graças a Deus. Tudo numa boa? Tudo numa boa, graças a Deus. Caiu na malha fina? Graças a Deus também. Eu também não caí, graças a Deus. Agora a gente vai ajudar aqueles que caíram, sim, né, Thiago? Porque a gente sempre ouve falar o que é a malha fina, caiu na malha fina. E assim, Thiago, quais são os principais motivos que levam uma declaração de imposto de renda a cair na malha fina? Vamos lá. Os principais motivos que levam a pessoa a cair na malha fina, primeiro, divergência de dados, de valores. Né? Lembrando que hoje em dia a Receita Federal ela cruza os dados. Então, uma informação ali que você não colocou no seu imposto de renda, uma informação que esteja um valor diferente, uma aplicação, qualquer outra coisinha. Lembrando também que os bancos eles enviam esses dados primeiro para a instituição, para a Receita Federal, e depois a gente tem essa informação. Então, esse é um dos principais motivos que levam a pessoa a cair na malha fina. Até porque os dados são, digamos assim, integralizados, né? São todos integralizados. Como que funciona? Antes do período
né, que geralmente vai entre março e abril ou maio, dependendo do ano, no período de janeiro até dia 31 de janeiro, as instituições e também o CNPJ, né, as empresas, ela tem que fornecer essas informações para a Receita Federal. Então, assim, quando abre a janela para a declaração de imposto de renda, a Receita Federal ela já tem uma prévia das informações. Já tem uma noção, né, do que vai acontecer. Ela já tem. Então, nessa informação pode ser que caia ali na malha fina. Perfeito. Então, Tiago, como é que o contribuinte pode confirmar se ele realmente caiu na malha fina e não é, digamos assim, apenas um erro temporário do sistema? Até porque eu acho que dificilmente o sistema erra desse jeito, né? Olha, dificilmente. Receita Federal, com relação ao imposto de renda, dificilmente ela erra. Como que a pessoa pode verificar? Aí nós vamos voltar ao nosso tema de todo na ponta do lápis, o Gov. O Gov.br, sempre está aqui, né? O Gov.br, mas também existe um outro local chamado Meu Imposto de Renda, né? Que tem a sigla MIR, M-I-R. Meu Imposto de Renda, tu entra lá com a tua senha Gov e ali você consegue fazer o acesso e inclusive conferir todas as declarações dos anos anteriores, também, caso for necessário para alguma coisa, você baixar a sua declaração que você perdeu, acabou perdendo no arquivo, você consegue baixar lá de novo e por ali você consegue ter a sua, saber se caiu na malha fina ou não, tá? Você pode também fazer isso através do ECAC, que é o sistema do governo, ou, né, na pior das hipóteses, chega uma cartinha na sua casa. Temida cartinha, né? Temida cartinha. E, Tiago, quais documentos e comprovantes, né, as pessoas devem reunir, né, antes de procurar a Receita Federal ou um contador? Quais documentos ela pode juntar para poder, digamos assim, resolver a sua situação? Em primeiro lugar, todos os documentos que ela tenha referente à declaração de imposto de renda dela, certo? Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, declarações, porque como que a Receita ela trabalha? Ela tem uma informação e ela vê que tem uma informação divergente, né? Lembrando que eu já tive casos assim de pessoas me ligando desesperadas, achando que ia ser presa. Gente, calma, tá? A Receita ela tá te chamando para dizer, olha, tem um valor divergente. Digamos que está sendo quase como uma amiga, né? Está sendo uma amiga. Fala, olha, tá diferente. É isso mesmo? Dá uma olhadinha lá, confere. E aí depois, com calma, né? Claro que aí temos a questão, se tiver divergente mesmo, você pode fazer uma multa ou paga uma multa ou ali corrige a questão, certo? Então, nesse caso, você reúne os documentos que você fez a sua declaração e outros possíveis documentos que possam ali os motivos da divergência. Então, você reúne todos esses documentos e vai até um contador, vai até ali o seu programa ou também até a Receita Federal também para tirar mais dúvidas, né, diretamente com eles. Perfeito. Você que está nos assistindo aqui no quadro Na Ponta do Lápis com o contador Thiago Leônidas, mande a sua dúvida no seu questionamento pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Instagram e também no Facebook. Como nós temos aqui uma pergunta de um nosso telespectador, Thiago, ele pergunta assim, se é melhor retificar a declaração imediatamente ou aguardar uma intimação da Receita Federal? O que você aconselha? Olha, eu aconselho a pessoa retificar. Primeiro, assim, fiz a minha declaração, vi que deu algum problema e vi que vai ter vou cair na malha fina. Você já retifica a sua declaração. Eu aconselho isso, até porque quando você recebe a cartinha, você já fica ali meio que com o CPF bloqueado. Então, assim, olha, fiz a declaração, olhei, faltou isso aqui, vi no Gov, vi no ECAC que deu divergência de valores, tá ali alguma coisa pendente, opa, já vou fazer, achei aonde que está aqui o problema, vou fazer minha retificação. Lembrando que é possível fazer 2 retificações, tá? Retifiquei, mesmo assim, né, consegui algum erro, você tem uma segunda retificação que você pode fazer. A partir dessa, digamos, segunda retificação, não tem nenhuma outra forma da pessoa poder ir lá e arrumar sua situação? Ela precisa ir à Receita Federal, né, e aí seguir um trâmite lá, que existe todo um protocolo para resolver esse problema. Né? Porque senão a pessoa vai ficar lá o resto da vida com um documento errado. Com o documento errado. Então você que está aí, caso caia na malha fina, pega essas dicas do Thiago Leônidas, coloca aqui na ponta do lápis para você também evitar que caia. E se cair, você saber tudo
você saber como fazer para poder limpar o seu CPF, digamos assim, né? Tiago, existe um limite para corrigir as inconsistências e evitar multas maiores? Tipo, tem um prazo? Eu tenho até, vamos supor, até o dia 15 de outubro, dia 15 de setembro. Tem alguma data que a pessoa possa corrigir? Olha, a data tem, tá? Mas ela não é estipulada desse jeito. A Receita Federal, ela tem até 5 anos para achar inconsistência. Então, hoje nós estamos em 2025. Sim. Então, a Receita Federal, ela pode achar lá a declaração de imposto de renda de 2020. Caramba. E ela pode falar, olha, tem um problema aqui. Então, lembrando que não é somente a declaração desse ano, mas a declaração dos anos anteriores. Se ali a Receita encontrar alguma divergência, ela tem um prazo de 5 anos para pedir essa exigência. Passou de 5 anos, não é que aquela famoso caduca, sim, né? Mas é que não é igual dívida que vai caducar depois. Exato, não é uma dívida. A Receita, ela perde o poder, né, por lei, de exigir a retificação, né, ou exigir as normas legais para malha fina. Perfeito. Então, acho que, Tiago, isso também vai envolver na próxima pergunta do nosso telespectador, porque ele pergunta assim, né, quais são as consequências se o contribuinte não resolver essa pendência da malha fina? Você falou aqui da questão do bloqueio do CPF, né? Tem algum outro impeditivo que acontece? Tem sim. O nome ou a pendência, né, ela fica num local chamado CADIM, que é vamos dizer assim, que é o Serasa do governo. O Serasa do governo. Então você fica com uma pendência, né, ali de multas dentro do CADIM, e fora isso, né, pode ocorrer coisas até mais graves, e dependendo do caso, claro que nós estamos falando aqui num caso muito extremo, né, a decretação ali de uma multa, e dependendo do caso, mas aí dependendo se for, né, constatado algum crime, alguma fraude, né, a decretação de prisão da pessoa, mas isso num caso, muito extremo, tá? Então, mas fica aquela pendência no CADIM. Lembrando que quando você tem pendência no CADIM, você vai fazer um financiamento, vai fazer qualquer coisa, principalmente se for fazer um financiamento habitacional nos bancos que são do governo. Vai constar o CADIM, você não vai conseguir fazer o teu financiamento. Tá? Interessante. Então é bem importante dar uma olhadinha. Olha, tenho esse CADIM aqui, vamos resolver esse CADIM, vamos dar uma olhadinha dessa malha, resolver esse problema para poder aí ter a vida facilitada. Perfeito. A gente agora voltar só à pergunta anterior, né, que a gente falou da questão do prazo limite, você disse que são 5 anos, né, para entre aspas, né, para entre aspas não, né, você falou que a Receita Federal não pode cobrar, né, digamos assim. Passou esse prazo, a Receita não fez a cobrança. O que acontece com essa pendência? Não, na verdade não gera pendência. Não gera nenhuma. Não gera se pendência. Resolve, digamos assim. Se resolve sozinho. É como se fosse o Serasa mesmo. Tem os 5 anos, aí passou os 5 anos, a Receita ela não pode exigir aquele... Aí não gera nenhum problema. Nenhum problema. Perdeu o prazo legal de execução. Perfeito. Então, mas não, você que está nos assistindo, não vá deixar isso acontecer, por favor. Hein? Tiago, como a gente pode prevenir com que a declaração não caia, né, na malha fina nos próximos anos? Vamos lá, recolher todos os documentos. E quando a gente fala de documentos, são todos mesmo. Lembrando que hoje existe muito aqueles bancos digitais, sim, aqueles bancos que nem eu mesmo, eu estava conversando isso ontem com um amigo, faz 8 meses que eu não vou numa agência bancária para sacar um dinheiro. Hoje em dia é tudo débito, Pix. Então as contas hoje são digitais, você não precisa estar no... Mas mesmo essas contas digitais, você tem ali todo o teu movimento, sim, certo? Plano de seguro, plano imóveis que você compra hoje em dia, antigamente não era tão cruzados os dados, hoje em dia sim. Hoje em dia são cruzados os dados, tanto que eu tenho um caso da minha avó faleceu, e aí 2 dias depois foi feito o velório, tudo. Sim, sim. Aí saiu a certidão de óbito, 2 dias depois a conta da minha avó foi encerrada automaticamente. Caramba, então, por quê? Porque os dados foram cruzados. Sim. Então, assim, hoje em dia a Receita ela cruza todos os dados. Então, prestar atenção em tudo que você tem de movimentação financeira, né? Banco, prestar atenção, imóvel que você tenha, registrado em cartório. Gente, tome muito cuidado, porque às vezes um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, uma forma, vendi um imóvel e não recolhi um imposto sobre isso, isso pode gerar uma malha fina. A verdade é o que mais cai, né, que as pessoas quase não sabem disso. Aliás, deixa eu fazer um adendo aqui, sim, deixar
uma dica, né, contábil. Eu tenho um imóvel, vendi esse imóvel. Por exemplo, o imóvel vale R$200 mil. Eu tenho 180 dias para fazer uma nova aquisição de imóvel de R$200 mil. Se eu fizer isso em 180 dias, eu não gero imposto sobre o imóvel. Né? Aliás, não preciso pagar imposto sobre a venda do imóvel. Mas lembrando que eu só posso fazer isso uma vez a cada 5 anos. Senão vai todo mundo começar a comprar, vender, comprar, vender. Exatamente. Aí vira comércio. Aí vira comércio. Tem que pagar imposto. Perfeito. Tiago, tem diferenças, né, no procedimento, depois dessa dica que você deu de extrema importância, né, sobre a questão, usando, por exemplo, a questão das vendas de casas, né, existe alguma diferença no procedimento caso a inconsistência envolva rendimentos isentos, deduções médicas ou dependentes? Não, porque os rendimentos isentos, né, o próprio nome já diz, é isento. Então não não é cobrado imposto sobre isso. Então a Receita ela vai ali, basicamente ela fala, olha, você está devendo um imposto para mim aqui. Sim. Então geralmente o que cai na malha fina, geralmente é algo que você teria que pagar à Receita Federal e por algum motivo você acabou não declarando aquilo e deixou de pagar. Sim. Por isso que a gente fala, né? Tome muito cuidado com seus bens, seus direitos, aquilo que você tem que pagar à Receita Federal, e ela vai cobrar. Perfeito. Em suma, o que é isento, a Receita Federal não vai cobrar de você. Basicamente isso, né, Tiago? Basicamente isso. Perfeito. Então, ficar tranquilo que foi isento, a Receita Federal não vai cobrar, viu, gente? E, Tiago, só para a gente finalizar aqui nesse momento contábil aqui dentro de Últimas Notícias, em quais situações o auxílio de um contador é indispensável para resolver esses problemas da malha fina? Porque às vezes a pessoa acha que pode resolver sozinha, eu vou ver aqui como é que eu faço, mas muitas vezes ela precisa da ajuda desse contador, né? Qual momento é imprescindível um contador para auxiliar essa pessoa? Olha, o contador ele é imprescindível porque caiu na malha fina por algum vacilo, enfim, deixou de passar alguma coisa. E aí você vai tentar resolver por você mesmo, acaba que você não resolve o problema por falta de conhecimento das leis fiscais. Eu sempre falo isso para os meus clientes, que é o seguinte, você tem que ser bom na área que você está ali atuando. Se a pessoa é repórter, ela tem que ser bom em ser repórter. Né? Quem tem que ser bom em contabilidade sou eu, que sou formado em contabilidade. Então aí, é claro que a pessoa ali, ela quer resolver o problema dela e ela acaba não resolvendo. Então, consultar um contador é importantíssimo, porque ele vai saber aonde está o problema e como resolver o teu problema. Perfeito. Então é isso, gente. Então o contador, ele está ali para ajudar você a resolver todos esses problemas e assim também fazer com que você não queira a malha fina e tenha, digamos assim, uma boa saúde financeira para não ter, além do problema da malha fina, outros problemas burocráticos e jurídicos. É basicamente isso, né, Tiago? Basicamente isso. É o médico dos problemas. O médico dos problemas. Contábeis, claro. Isso. Eu sempre falo que o contador, ele é o advogado dos tributos. Cara, que frase. E é assim, Vini, vamos pôr na geral, que é assim com essa frase enigmática, né, simbólica para coroar essa semana. Tiago, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Você quase pode fazer um bico também de poeta, que essa frase foi perfeita. Saiu agora, viu? Foi improviso. Cara, quando é bom, é bom. Quando é bom, é bom. Tiago, muito obrigado, até a próxima. Até a próxima e uma boa noite para você que está nos assistindo. Uma ótima noite para você que nos acompanhou ao longo dessa semana aqui na edição do Últimas Notícias. Agradeço a sua companhia. Além do 48.2, estamos nas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Um ótimo final de semana para você e até semana que vem. Se cuida. Tchau.